Caros Caerenê, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Marcos. Vamos ver. E hoje teremos uma entrevista, aquela continuidade que estamos fazendo de experiências pentecostais aqui no canal. Então, hoje nós temos mais uma pessoa, um convidado e amigo e irmão sobretudo, e você vai o conhecer depois da vinheta. Vamos ver. Caros Cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. É um enorme prazer ter você aqui conosco. Peço desde já que você se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para outra pessoa que ainda não conhece sobre as experiências espirituais pentecostais, tá certo? Então, hoje está nos dando a honra e o privilégio de ter aqui nessa praticamente live, nessa edição de vídeo, o meu querido irmão de sangue e irmão em Cristo, o irmão Ayrton. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Uma Irmão de alegria sangue e aqui. irmão e espiritualmente, irmão cristão. Tudo na No paz por aí? sangue, no sangue e na fé, né? É, na fé, exatamente. Tudo em Bem, paz. Me sinto aqui honrado, agradecido por essa oportunidade de estar cooperando de alguma forma com o Reino de Deus, né? Através desse projeto, através desse canal, que tem abençoado muitas pessoas, né? Várias pessoas, milhares de pessoas aí têm assistido os vídeos, têm sido edificadas e estamos aqui para somar. graças a Deus. Bem, a proposta do vídeo justamente é para que a gente venha discutir, dialogar e fazer uma autoanálise, né? Uma questão empírica em relação aos dons espirituais, no quesito experiência pentecostal. E como a gente está falando sobre vários dons, né, que o Espírito Santo nos concede, baseado em Atos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 13, 14 e 15, eu convidei o irmão Ayrton aqui justamente para que vocês possam conhecer como foi e como é a experiência pentecostal de cada um, porque é uma questão individual, cada um tem a sua, cada um tem uma forma diferente, porém é o mesmo Espírito, que fique claro isso aqui, certo? Então assim, introdutoriamente eu queria perguntar a você o seguinte, a experiência pentecostal contigo, ela aconteceu há muito tempo? Você buscava? Você acreditava isso desde o início? Você tinha dificuldades de acreditar? Ou você tinha dificuldades de talvez aceitar que A, B ou C era batizado e você não, como aconteceu comigo em alguns momentos e outras pessoas? Como foi assim a trajetória pentecostal na sua vida de você chegar a ser batizado no Espírito Santo? Nos conta aí, relata aí como foi. No meu caso, praticamente desde a minha infância, desde pequeno, eu fui criado na igreja, como você bem sabe, desde pequena a gente está na igreja, então assim, o convívio, a frequência, frequentar uma igreja pentecostal, uma linha pentecostal, eu tive isso aí desde a minha infância, então assim, para mim não era algo Fora de contexto, estranho, né? exatamente, porque eu convivia com isso, né? Eu via isso na igreja e assim a gente desde pequeno a gente era orientado, era ensinado, mas eu ouvi falar, né? E ver, visualizar. Até eu ter essa experiência, no caso eu tenho experiência sobrenatural, algo transcendental que aconteceu na minha vida e assim como você bem frisou aí é algo muito particular, não tem como a gente dizer existe um padrão, é um padrão, é dessa forma, vai ser assim, você vai fazer isso e vai dar certo, você vai no caso, falar em línguas, você vai ser revestido de poder, você vai ser batizado no Espírito, vai ser batizado no Espírito Santo, e assim, eu buscava, né, como você perguntou aí, a questão de como é que era, o que é que eu fazia, eu buscava, eu acreditava, eu tinha essa certeza que era algo que era uma promessa que foi dada à igreja, foi dada a todos os que creem, mas assim, no caso, tem 12 anos que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi no ano de 2010 que aconteceu de eu ser batizado no Espírito Santo.
E foi uma experiência que todos esses anos, né, anos servindo ao Senhor, desde a minha infância, e assim, foi uma experiência que eu tive que foi totalmente diferente, porque Marcante, outra né? experiência que eu já tive na minha vida, né, no quesito espiritual, né, no que transcende, no que não é o normal nem o natural, né, o óbvio. Ultrapassa a normalidade, né? Humana, Isso, material. isso, exatamente. Eu me lembro que eu via as pessoas sendo batizadas e assim, aos olhos humanos, usando o critério como homem, olhando pela carne, eu questionava, eu ficava com essa Dúvida, né? Assim, sem, uma sem estranheza. entender, eu ficava sem entender por que é que certas pessoas imaginavam no meu olhar como homem, que acredito também que isso acontece muitas vezes acontece com cada um de nós. A gente julga pela aparência, né? A gente olha a pessoa e pela aparência a gente quer determinar quem merece, quem não merece, quem vai ser, quem não vai ser batizado. Não, fulano vai ser batizado, fulano ele merece ser batizado no Espírito Santo. Ele fez por onde, ele buscou, mas assim, usando esse padrão, usando esses critérios, na maioria das vezes não batia na prática. Pessoas que de repente se convertiam, com poucos dias estavam sendo batizadas. E isso é comum a gente vê no dia a dia da igreja, da comunidade, congregando aí, a gente vê isso acontecer na prática, né? Pessoas que chegaram de repente e têm aquele revestimento de poder, falam em línguas, glossolalia, e assim, eu via isso aí, né? E ficava com aquela curiosidade, né? Não conseguia entender esse fato, né? De muitos, no meu caso, muitos anos já servindo e não tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo. Aí eu me lembro que no ano de 2010 teve uma festividade aqui na região onde eu moro aqui, né, no sertão, e a mocidade, na época, a gente foi convidado para participar dessa festividade. Então, houve um deslocamento, a gente se reuniu, a mocidade da juventude, e neste culto, nesse congresso, estava lá em 2010, um pregador, um homem bastante sábio, homem de Deus, um pastor, não me lembro o nome dele na época, ele era presbítero, atualmente ele é pastor, e eu me lembro que ele começou a explicar ali o que aconteceu no livro de Atos, ele destrinchou os versículos, os textos, e eu me lembro que eu procurei me concentrar o máximo possível para tentar assimilar, para tentar entender o que é que ele estava querendo dizer, o que ele estava querendo repassar ali. E algo que aconteceu que foi muito, muito interessante, eu digo assim, foi muito interessante porque assim foi um fator determinante naquela ocasião que me fez ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que ele estava explicando muito bem, tinha lógica. Você prestava atenção ao que ele falava. Isso. E assim, a explicação dele tinha lógica. Era algo assim, ele cheio do Espírito Santo. Não era aquela. Como é que eu posso dizer? Era um conteúdo, era um estudo. Um estudo que ele estava fazendo ali, ele foi explicando, em tempo em tintim, explicando os versículos. E conforme ele ensinava, aí a minha mente foi se abrindo, eu fui me aproximando, eu fui entendendo muitas crenças que eu tinha, muitos pensamentos que eu tinha, né, que eu carregava comigo, naquele congresso, naquele dia, quando aquele presbítero, ele estava fazendo a exposição da palavra, as dúvidas que eu tinha, os questionamentos que eu fazia, foram esclarecidos. Então, foi algo muito interessante que, assim, é como se a minha mente foi se abrindo, o meu coração foi se rendendo, né? Foi se E convencendo, né? Foi isso, eu fui me tirando convencendo. as amarras de qualquer coisa, Eu me dúvidas. lembro que quando ele convidou
as pessoas para orar, e aí que eu fui uma dessas pessoas, aí ele foi fazer uma oração, foi orar juntamente com os outros obreiros, aí teve um rapaz, um diácono, na época, que estava orando ali pelos jovens, e ele orou por mim. Eu me lembro como se fosse hoje. Lá no momento, ele colocou as mãos sobre a minha cabeça, e aí ele disse assim: olha, você já tem o Espírito Santo em você. Você já é a morada. Você já é a habitação do Altíssimo. O Espírito Santo, ele faz morada em você. Agora, o que falta é você ser revestido de poder. É você ter essa experiência sobrenatural. E quando ele estava orando, né, que eu estava ali escutando ele fazendo essa oração, e ele me fazendo essas declarações, falando aos meus ouvidos, aí, no momento que eu estava entrando ali naquele momento de devoção, naquele momento de adoração, que eu estava me envolvendo, que eu estava me concentrando, né, que eu estava... Eu costumo dizer que é entrar em sintonia, né? Entrar na mesma sintonia, deixar os ruídos externos, ou abandonar, na verdade, os ruídos externos, não deixar que coisas externas atrapalhem esse momento de sintonia. E quando eu estava orando, eu me lembro que veio na minha mente um filme que eu tinha assistido, para você ver como é que são as coisas. No momento que eu estava orando, eu me lembrei de um filme que eu tinha assistido justamente naquele dia. Eu vou até dizer o nome do filme aqui, de Avatar. É um filme que retrata ali uma filosofia, uma crença no panteísmo. Nós sabemos que não é bíblico, não é de Deus, são ensinamentos que fogem daquilo que a Bíblia ensina. E no momento que eu estava ali orando, que eu estava adorando a Deus, que eu estava me aproximando, o Espírito Santo estava encontrando ocasião para me revestir, veio o pensamento desse filme que eu tinha assistido. O pensamento, a lembrança do filme, cenas fortes, começaram a atrapalhar aquele momento. É como se alguém tivesse querendo pegar na minha mão. Me vem agora na memória a passagem lá de Pedro, quando estava andando sobre as águas, né? E chegou um momento que ele andou pelas águas. Jesus permitiu que ele vivesse naqueles instantes ali algo sobrenatural. Mas o vento, né, ali naquele momento ali, fez com que ele perdesse a atenção, né, ele perdesse o foco, e a gente sabe que ele chegou a afundar. E aí, voltando para o meu caso aqui, eu me lembro que naquele momento ali eu estava bem próximo, sabe? Estava sentindo algo diferente, algo extraordinário. Aí uma coisa vem para atrapalhar, né? Isso, Como se fosse hackeando a mente da pessoa. Aí, na hora da concentração, né, que eu estava bem concentrado ali, e eu me lembro que o irmão, ele me dizia, ore, ele dizia, dê glória a Deus, glorifique a Deus, abra a sua boca, engrandeça o nome do Senhor. E eu comecei a fazer isso. Era o que vinha na minha mente, eu vou fazer isso, eu vou glorificar a Deus. Eu entendi aqui que essa mensagem, essa palavra, que essa promessa é para mim também, e eu estou incluído nessa promessa, então eu creio. Aí veio os pensamentos desse filme, foi muito forte assim na minha mente. Eu estava me aproximando, eu estava sentindo algo diferente, estava começando a ganhar uma proporção enorme, ele estava crescendo aquele momento ali, aquela êxtase, vamos dizer assim. E eu me lembro que quando eu estava me aproximando, que vieram esses pensamentos, aí eu comecei a regredir, comecei a perder aquele sentimento, aquela sensação que eu estava sentindo, sabe? Estava tão próximo, né? E começou a se afastar. Isso, justamente, exatamente. E aí, quando eu senti que eu estava perdendo, né, que eu estava prestes a presenciar, sentir algo totalmente diferente, aí por causa desses pensamentos que eu comecei a me lembrar, que a minha mente começou a colocar, estava tipo uma batalha interna. Enquanto o meu espírito, enquanto
eu estava ali lutando para tentar me aproximar, para tentar entrar naquela dimensão, para me render, para me entregar. Aí os meus pensamentos, esses pensamentos começaram de certa forma, a atrapalhar aquele momento de devocional, aquele momento de adoração, aquele momento de entrega. Aí quando eu senti que estava perdendo, né, que estava regredindo, aí foi uma batalha interna. Aí eu percebi que eu estava perdendo, que eu estava próximo a receber algo, mas por eu ter perdido o foco, por eu ter começado a pensar em outras coisas... Dá ouvidos, né, à imagem, aquele que estava vendo, e estava perdendo o foco, Estava perdendo foco. Aí, quando eu percebi, né, na verdade foi o Espírito Santo que naquele momento me fez perceber que eu estava criando barreiras para ser batizado. Aí foi uma batalha interna. Aí eu comecei novamente a glorificar a Deus, repreendi aquele pensamento, aquela lembrança das cenas daquele filme. E eu sei que enquanto eu glorificava a Deus, o que eu estava fazendo era glorificar a Deus e seguir nessa batalha interna, dentro de mim, dentro da minha mente, lá no meu interior. Aí foi quando eu senti um gozo, uma alegria, algo forte, como uma descarga de poder, uma descarga de energia, né? Se a gente for usar coisas naturais para tentar explicar. Aí quando eu glorifiquei a Deus, ao invés de sair glória a Deus, aí saíram outras palavras. Eu comecei a falar glória a Deus, aleluia, mas aí na minha língua, na minha fala, eu dizia glória a Deus, mas não saía glória a Deus, saíam palavras diferentes. Aí foi algo tão forte que eu pensei que todo mundo estava sentindo o que eu estava sentindo. É muito maravilhoso, né? A sensação era como que eu estivesse flutuando. Aí minhas mãos, eu comecei a vibrar com as mãos, aí comecei a falar em outras línguas, e foi algo forte. Parecia que eu estava em 220, a energia, assim, o que eu estava sentindo. E a sensação que eu tinha era algo maravilhoso. Eu tinha noção de onde é que eu estava. Estava consciente. Eu estava consciente, só que assim, eu não conseguia... como eu posso ter dizer? Domínio e controle pelo que falava. Isso, aí eu falava uma coisa e saía outra coisa. Eu glorificava a Deus, né? Mas aí quando eu abria a minha boca, saía outra coisa. Saíam outras palavras. E no primeiro instante, foi algo tão forte que é como que a sensação que eu tive quando aconteceu isso aí foi que estava todo mundo sentindo a mesma coisa. E era um poder muito grande, Eu me lembro que foi tão forte que eu senti assim que eu não quis saber de mais nada. Eu não estava nem aí para o que as pessoas iriam pensar, os jovens que estavam ali perto de mim. Eu me entreguei totalmente. Aí minha mente, aí na hora ali, eu senti que eu fui tomado. Não era mais eu assim, eu fui tomado pela presença de Deus. Uma regeneração diferente, né? Uma coisa sobrenatural. Isso, fui tomado pelo Espírito Santo e foi algo que realmente marcou a minha vida. Foi uma experiência que fugiu de tudo que eu já tinha sentido desde então, no caso. Então é nítido essa manifestação do Espírito Santo e distinta de qualquer outra sensação que você teve e que nós tivemos, né? Não tem como você igualar, né? Botar no mesmo igualdade. Essa sensação que eu tive foi semelhante a essa. Não, é totalmente distinto. Você sentiu algo sobrenatural, algo que não se pode explicar mentalmente, racionalmente, é algo que vai além da normalidade, por isso que é chamado de transcendente, as coisas espirituais de Deus. E agora uma pergunta chave para você. Alguém já chegou a explicar sobre línguas estranhas para você, como falar, alguma coisa assim? Já ouviu na sua igreja, onde você... Não, durante esse tempo todinho? Não, não existe curso, pelo menos aqui ninguém nunca foi ensinado. Como também, mesmo eu falando em línguas, quando estou orando em línguas, quando estou louvando, que estou na igreja, não tem como, eu memorizar ou aprender, ou ser algo que
que eu possa, que seja palpável, assim, no sentido de, né? Você é professor, você tem a habilidade linguística, sabe como é que funciona a questão da codificação de um idioma, né? A lógica, como funciona por trás. E nesse caso aí, não é algo, é algo que é espontâneo. Sobrenatural. É espontâneo, né? É sobrenatural. É algo que quando você está ali falando em línguas, você não é você simplesmente que diz, eu vou falar dessa forma, eu vou dizer não, isso. E nem quando você quer. Nem quando você Eu quero quer, falar não. em línguas estranhas agora. Eu não consigo. Não. Agora, Não. eu fiz essa pergunta para você. A gente tá aqui sem roteiro, sem nenhum... justamente para que as pessoas possam entender a linearidade da ideia aqui do convidado a ser explicado sobre sua experiência, né? Cada experiência é diferente, porém o mesmo espírito. E a pergunta foi de propósito mesmo, perguntar se alguém ensinou a você. Por quê? Porque tem muita gente por aí, eu não vou dizer todas as igrejas, porque senão eu vou estar dando a entender que eu sou Deus. Só Deus sabe, eu não posso generalizar. Mas a grande maioria dos carismáticos, em si, os neopentecostais, infelizmente, muita gente já chegou para dizer, olha, fulano me ensinou línguas, idiomas. Como assim idiomas? Português, inglês? Não, a língua dos anjos. Aí eu disse, gente, o anjo desceu do céu, foi para ensinar? Não, é o fulano. Isso de igrejas carismáticas e de algumas, se não a maioria, que chegou a eu ter esse entendimento, essa informação de linha neopentecostal. Eu não vou dizer que são todas as igrejas, senão eu estarei sendo um absurdo falar isso. Mas ao perguntar isso a você, eu fiz e esperei justamente você me dar essa resposta. Que ninguém, até hoje, lhe ensinou a falar línguas estranhas. Nem um pastor, nem um obreiro, ninguém, nem irmão, nem o mais fraquinho que chegou e disse, tu faz assim, tu soma essa letra com essa, soma com a outra, tal. E o pessoal brinca com línguas estranhas. Aí, lamentavelmente, muita gente desses núcleos eclesiológicos, eclesiásticos, simplesmente sai frustrado de uma igreja que está ensinando a falar línguas estranhas. Aí ele aprendeu com o obreiro lá. Eu sei falar em línguas estranhas, como se fosse algo que se ensina. Não é ensinável. Isso não se ensina, não se tem uma escola disso aí. É automaticamente no nosso espírito. O Espírito Santo nos dá essa habilidade, o revestimento de poder, que é o primeiro sinal em si de que eu fui batizado no Espírito Santo, é justamente a evidência das línguas estranhas. Porém, o cristão já é batizado quando ele aceita Jesus Cristo. Para ninguém achar que eu sou batizado no Espírito Santo só quando eu falo em línguas. Não. O revestimento de poder é para a edificação da igreja. É para a edificação pessoal do meu corpo, da minha congregação. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com dizer assim, eu vou entrar no céu. Merecimento, nada a ver. Porque até muita gente que praticava muito mais coisas do que eu foi batizado e eu não fui também. E eu olhava assim também não questionava. Eu disse, não, é com Deus, com ele, é com Deus e com ela. Beleza. Nunca questionei. Então assim, a pergunta, novamente, vou reforçar. Seja sincero. Alguém chegou alguma vez na sua vida, da igreja que você congrega, Assembleia de Deus, a querer lhe ensinar como é que fala em línguas estranhas?